salve, pessoas de luz, pessoas do bem. Estamos com mais um vídeo hoje. Se você ainda não é membro, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe o joinha. Vamos ajudar o canal aí a gerar conteúdo. Hoje nós vamos redigir juntos o recurso adesivo de apelação. Vamos estudar todas as características e como estruturar e apresentar essa peça processual. Acompanhe aqui comigo. Então, antes de estudar o que é recurso adesivo de apelação, vamos definir aqui e conceitualizar o que é recurso adesivo. Recurso adesivo é uma forma subsidiária de interposição de um recurso que poderia ter sido proposto de forma independente. É o recurso subordinado que aproveita o recurso independente da outra parte. O recurso adesivo, ele pode ser interposto aderindo ao recurso extraordinário, recurso especial ou recurso de apelação. Somente nesses três recursos. No nosso vídeo aqui, nós vamos nos limitar a estudar o recurso adesivo de apelação. A previsão do recurso adesivo está lá no artigo 997 do Código de Processo Civil. É lá que as características dele estão elencadas, tá? Então vamos avançando aqui. Qual que é o cabimento dele? Para que ele serve? Ele serve para recorrer da sentença dentro do prazo de contrarrazões, aproveitando o recurso de apelação interposto pela parte contrária. Então, fique até o final desse vídeo e você vai entender na prática aqui com exemplos e demonstrações, tá? Ele depende de preparo, ele não é gratuito igual as contrarrazões. Para você interpor o recurso adesivo, você vai ter que pagar as custas processuais. Qual que é o prazo dele? O prazo dele é de 15 dias úteis. Aqui os artigos que confirmam esse prazo. Artigo 997, parágrafo 2º, que é a previsão dele, combinado com o artigo 1010, que é a previsão das contrarrazões, combinado com o artigo 219, que é a previsão no Código de Processo Civil em dias úteis. Para quem que esse recurso vai ser interposto? Para quem que vai ser dirigido? Ele vai ser interposto perante o juiz de primeiro grau que emitiu intimação acerca da interposição de apelação pela parte contrária. E ele vai ser encaminhado para a Câmara do Tribunal de Justiça correspondente. Ou seja, quem vai julgar o recurso é o Tribunal de Justiça. O juiz de primeiro grau vai receber e encaminhar. Quem julga é o Tribunal de Justiça. E o que o recurso adesivo de apelação objetiva? A manutenção da sentença? Não. Ele objetiva a reforma da sentença, igual à apelação normal. O fundamento legal do recurso adesivo de apelação é este aqui, ó. Artigo 997, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requerimentos de admissibilidade e julgamento no tribunal. Salvo disposição diversa, observado o seguinte. O que significa isso? O recurso subordinado significa que, se o recurso principal não for conhecido, o recurso adesivo também não será. Então, este aqui é o nosso fundamento legal que deve constar na peça, na parte preambular. Fique até o final deste vídeo que quando nós formos redigir a peça, você vai entender um pouco melhor. Então vamos avançar aqui para um exemplo prático. Vamos imaginar que a autora Marcele processou em R$ 10.000 o réu Camilo. E o juiz, depois do processo tramitar, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o Camilo a pagar, a título de danos morais, R$ 2.500. Pergunta: quem é vencedor e quem é perdedor? Ora, perdedor nós sabemos que é o réu Camilo. Mas a autora Marcele, ela é vencedora totalmente? Resposta: não. Ela pleiteou R$ 10.000 e recebeu só R$ 2.500.
Então ela também não é totalmente vencedora. Vamos imaginar que as duas partes foram intimadas da sentença. E o Camilo, no último dia do prazo, ele recorre, mediante apelação. E a Marcele não recorre. O que acontece? O juiz vai intimar a Marcele para oferecer contra-razões em 15 dias. Então, o que a Marcele vai pensar? Nossa, a sentença para mim estava boa e eu não recorri dela. Mas como o Camilo recorreu, eu vou fazer um recurso adesivo. Quando é que eu posso apresentar o recurso adesivo? No prazo de contra-razões. O juiz intimou para a parte para oferecer contra-razões, a parte pode oferecer o recurso adesivo também. E o que a Marcele vai pedir neste recurso adesivo de apelação? Ela vai pedir a reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais. Ela vai pedir o quê? Juiz, condene o Camilo a pagar 10 mil de indenização e não 2.500. Vamos imaginar agora um outro cenário parecido. A Marcele processa em 10 mil o Camilo. O juiz julga parcialmente procedente e condena o Camilo a pagar 2.500 de danos morais e não 10 mil. Pergunta primeira: quem venceu a ação? Quem venceu a ação foi a Marcele. Mas ela venceu totalmente? Não. Então, vamos supor que a sentença foi proferida e as duas partes foram intimadas. O Camilo não recorre. O Camilo diz o seguinte: tudo bem, eu pago os 2.500 que ela está pedindo. Sentença para mim tá boa. A Marcele recorre, mesmo tendo vencido a ação. Ela fala: o quê? 2.500 é muito pouco, eu quero ganhar mais. O juiz vai intimar o Camilo para oferecer contra-razões da apelação da Marcele. Só que o que o Camilo vai pensar? Olha, eu não ia recorrer, eu ia pagar os 2.500, mas como ela recorreu, eu vou fazer um recurso adesivo de apelação pleiteando a exclusão total da condenação. Eu não quero pagar nem os 2.500 no meu recurso adesivo de apelação. O que a Marcele faz? Opa, ele fez recurso adesivo. Eu corro o risco de perder os 2.500 que eu já ganhei. Vou desistir da apelação. O que acontece quando ela desiste da apelação? O recurso adesivo ele é subordinado ao recurso principal. Então, o recurso do Camilo não vai ser conhecido. Nem as contrarrazões, né? Então, com esses dois exemplos, deu para conhecer bem a mecânica do recurso adesivo, né? Então, vamos avançar. Como que eu vou saber quando apresentar o recurso adesivo? Qual que é o momento processual? Como já foi dito, o momento processual é quando o juiz intima a parte da apelação da outra parte. O juiz ele não vai intimar você para você apresentar recurso adesivo. Ele não vai falar assim, ó, apresente recurso adesivo. Não. Ele vai intimar você da apelação que a outra parte interpôs e no máximo vai falar assim, ó, apresente suas contrarrazões. E aí você, que já está preparado, programado, você vai apresentar as contrarrazões e o recurso adesivo em petições distintas, tá? Claro que isso que eu estou falando é na prática real. Na prova da OAB, você vai peticionar de acordo com o que o enunciado está pedindo. O enunciado está pedindo para você recorrer, aproveitando-se do recurso interposto pela parte contrária, recurso adesivo. Se o enunciado pedir para você contrarrazoar, responder a apelação, contrarrazões. Vamos então para a confecção da nossa peça. Vamos então imaginar que no juízo de Poços de Caldas, Minas Gerais, está tramitando o processo em que houve a sentença favorável à personagem Marcele e que o personagem Camilo recorreu dessa sentença.
Após, o juiz intimou Marcele para responder à apelação. E a Marcele, analisando a situação, optou por fazer o recurso adesivo. Então, como é que nós vamos iniciar? Vai iniciar endereçando a interposição do recurso para o juiz que proferiu a sentença, para o juiz que proferiu a intimação para responder. Você vai endereçar assim: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Poços de Caldas. O enunciado da OAB vai te dar o juízo que está tramitando, mas vamos imaginar aqui que o processo começou na primeira vara civil. Você vai pular 2 linhas e colocar assim, ó, autos do processo, número. Se o enunciado não te der o número, você coloca 3 pontinhos, tá? Que é o que o edital da OAB recomenda. Vai pular mais 2 linhas e vai começar a parte preambular. E você vai iniciar com o nome da recorrente, com o nome da pessoa que você está representando. Então, a Marcele Jasmine Pola, vamos colocar o nome completo dela. Você não vai qualificá-la de novo, ela já está qualificada no processo. Você vai colocar já qualificada na ação de, especifica o nome da ação, que move em face de Camilo Eusébio, põe o nome inteiro dele também, e não qualifica o recorrido de novo. Ele também já está qualificado. Tendo em vista a apelação de folhas tal, interposta, quer dizer, a apelação do Camilo, vem por intermédio de seu advogado que abaixo assina. Aqui você coloca procuração anexa, ou se o advogado já estiver constituído, procuração encartada nos autos. Interpor recurso adesivo de apelação. E agora a parte mais importante, com fulcro no artigo 997, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil. Você tem que acertar o nome do recurso e acertar o fundamento legal, sob pena de zerar a peça, pelas razões de fato e de direito anexas. Em seguida, você vai requerer que o recurso seja recebido no efeito devolutivo e suspensivo e esteja intimada a parte recorrida para apresentar contra-razões, na forma do artigo 1010, parágrafo 2º do CPC. E após isso, que os autos sejam encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que Poços de Caldas é Minas Gerais, para regular processamento. Lembra que nós falamos que esse recurso depende de preparo? Então, se a Marcele não for amparada pela justiça gratuita, você coloca aqui embaixo, guia de recolhimento de custos processuais anexa. E faz o fechamento aqui. Nestes termos, pede deferimento, local, data. A OAB costuma pedir para o recurso ser interposto no último dia do prazo. Então, você interpõe ele no 15º dia útil seguinte à intimação. Assinatura, advogado e OAB. Esses dados aqui, você não assina a peça, tá? Você não inventa. Você põe 3 pontinhos, tal como manda o edital da OAB. Essa é a parte de interposição deste recurso. Agora, nós vamos caminhar para a parte de razões. Como que é a segunda parte do recurso? Você vai iniciar com o título assim, ó, razões de recurso adesivo de apelação. Vai colocar processo, 3 pontinhos se você não tiver o número dele, a origem dele, primeira vara civil da comarca de Poços de Caldas, quem que é apelante e quem que é o apelado. E aí você vai fazer a saudação. Egrégio Tribunal de Justiça, Colenda Câmara. Os tribunais de justiça costumam serem divididos em câmaras e não em turmas. Então, por isso que nós vamos colocar aqui Colenda Câmara, tá? Lembrando o seguinte, a expressão egrégio no Tribunal de Justiça de Minas Gerais é obrigatória. Tá aqui o artigo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, tá? Feita a saudação, você vai colocar uma breve síntese aqui, ó. A sentença do juízo ACO, quer dizer, o juízo inicial, merece parcial reforma, uma vez que não está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
Pode colocar aqui também, né, não está em consonância com a doutrina, não está em consonância com uma lei específica, mas esse trechinho aqui ele tem que ser bem resumido, tá? E aí você vai abrir um tópico da tempestividade. Você vai explicar que o recurso está sendo apresentado dentro do prazo e que ele é cabível também. E aí você elenca os fundamentos legais, tá? Então, tá aqui um breve resuminho, nós não vamos perder muito tempo com esse tópico aqui não. E aí a gente avança abrindo outro tópico, dos fatos. Aqui você vai fazer uma breve síntese dos fatos. Vai falar o que a Marcele intentou de ação, quem que é o réu, o que a Marcele sustentou e o que a contestação sustentou. Vai colocar aqui sobreveio sentença e vai copiar a parte dispositiva da sentença. Na prática real, se for na prova da OAB, você faz um breve resuminho do que a sentença condenou o réu. E aí você vai narrar que o Camilo manejou o recurso de apelação e que a Marcele está apresentando um recurso adesivo de apelação. E aí você fecha, em síntese, os fatos. Avançando, você abre um tópico do direito. É neste tópico aqui que você vai apresentar todas as teses para a reforma da sentença, para a reforma parcial da sentença. Mas primeiro, você elenca preliminares. Se você não sabe o que é preliminar ainda, tem um vídeo neste canal ensinando, tá? Então, mas vamos dar um exemplo aqui. Foi arguida uma preliminar só. Impugnação da justiça gratuita do apelante. E aí você abre aqui preliminares, põe lá impugnação da justiça gratuita. E sustenta o porquê a justiça gratuita do apelante, no caso do Camilo, deve ser indeferida. Então, duas observações. Você só vai fazer a impugnação da justiça gratuita na prova da OAB se o enunciado der a entender que você precisa fazê-lo. Aqui nós só estamos exemplificando a estrutura e elencando um exemplo de preliminar. A segunda observação é cuidado com a nomenclatura apelante. Porque no caso do recurso adesivo, nós temos dois apelantes. Nós temos o apelante principal e o apelante subordinado. Quem está interpondo o recurso adesivo é o apelante subordinado. Arguida das preliminares, você parte para o mérito. Pula uma linha e abre o tópico do mérito. Neste tópico, você vai sustentar, você vai apresentar todas as teses para que seja reformada a sentença. Então você coloca lá, a sentença deve ser parcialmente reformada, uma vez que ela está correta em condenar o apelado em danos morais, porém equivocado no valor da condenação. Isso por quê? E aí você estrutura aqui várias teses. Não está obedecendo o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. O caráter pedagógico que a indenização tem não está sendo cumprido. A indenização é ínfima, irrisória, etc, tá? Procure sempre fundamentar com base na lei, tá? Indicando artigos, indicando doutrina. E, por fim, você abre o tópico dos pedidos. Agora eu vou ensinar para vocês como que faz os pedidos no recurso adesivo. Você começa com o título, pedidos. E aí você coloca, ante o exposto requer. Se você arguiu alguma preliminar, a primeira coisa que você vai colocar nos pedidos é ela. Então, seja acolhida preliminar de impugnação de justiça gratuita do apelado, revogando o benefício de justiça gratuita equivocadamente concedido a ele. Note que nós estamos pedindo a revogação, porque aqui já foi deferido o pedido dele, ele já tem a justiça gratuita. Caso o apelado tenha formulado o pedido de justiça gratuita na apelação, você vai requerer o indeferimento, porque o indeferimento ainda não foi concedido, tá? E aí, outra coisa, em seguida, você vai falar no mérito que seja conhecido e provido o presente recurso e você vai colocar aqui a sua pretensão. Qual que era a pretensão da Marcele? Que fosse majorado o valor de danos morais. Então, nós vamos pedir que seja conhecido e provido o presente recurso,
reformando parcialmente a sentença para que haja majoração da condenação do apelado, aumentando o valor da indenização para R$10.000. É basicamente isso. Você vai requerer também que o apelado seja condenado em custas processuais e despesas, todas as despesas processuais, né? E vai requerer também a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença. Por que é a majoração? Porque na sentença já houve a condenação em honorários advocatícios. Quando tem a fase recursal, você pede para majorar. Está aqui o fundamento, ó, artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil. E aí você faz o fechamento. Nestes termos, pede deferimento. Põe o local, a data. A data, lembre-se que a OAB costuma cobrar que seja interposto o recurso no último dia útil. Então você tem que aprender a contar prazo. Assinatura advogado e OAB. Você não assina a peça. Você coloca 3 pontinhos. Então é isso, gente. Tá pronto o seu recurso adesivo. Você já está preparado, programado para a segunda fase da OAB em civil e para a prática real também. Creio eu que você vai usar este tipo de recurso, mas na prática real. É isso, gente. Obrigado pela participação. Se inscreva aí no canal para ajudar a gerar conteúdo. Deixe seu joinha, comente. Eu estou sempre respondendo aí nos comentários. E valeu!